Amém? Graça e paz, igreja. Pastora Cris sempre nos surpreendendo. Hoje é uma engenheira civil. O que ela é? É uma obreira, uma pedreira. Obreira né? Da casa do Senhor é. Vai continuar sendo. Mas vamos lá, vamos ficar de pé. Estenda suas mãos santas aqui para o altar. Senhor, neste momento nós apresentamos a vida da pastora Cris, ó Pai. Que a tua filha possa ser nessa manhã voz do Senhor, voz profética, Pai, para falar da maneira que o Senhor quer. Porque eu tenho certeza que o Senhor já colocou algo diferente no coração dela. Assim como ela tem nos surpreendido, que o Senhor possa usar com poder e graça, Senhor, com a autoridade que o Senhor já tem dado, para falar aquilo que o Senhor quer, aquilo que está no seu coração. Prepara os nossos corações, ó Pai, prepara a terra do nosso coração, para que a semente, Deus, seja plantada e regada pelo Senhor. E que nós possamos produzir frutos que agradem ao Senhor. Nos abençoa nessa manhã e que tudo venha a ser para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, como o apóstolo Paulo dizia, que eu diminua para que o Senhor cresça. Que seja o Senhor que fale nessa manhã. O Senhor escolheu cada pessoa que tinha que estar aqui nessa manhã. E as que vão estar ouvindo depois, Pai. Porque o Senhor tem um propósito. E o teu propósito, Senhor Deus, ele nunca se perde. Até que ele chegue a bom termo. Então, Espírito Santo de Deus, você tem total liberdade para fluir completamente nessa manhã. E você pode fazer a tua obra. Porque cada um de nós que estamos aqui, estamos em obra. Obrigada. Obrigada por esse dia. Obrigada por essa chuva. Porque, Senhor, essa chuva é aquela que enche os mananciais. Que a tua palavra seja um manancial de água viva nas nossas vidas, Pai. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Pode sentar, gente. Como vocês veem, eu sempre venho com alguma fantasia, com alguma coisa, né? Então, deixa eu contar para vocês por que eu venho sempre dessa maneira. Quando eu olho e leio os evangelhos, eu vou perceber que Jesus era extremamente didático. Jesus não chegava e ficava falando. Muito pelo contrário. Jesus, ele usava o que tinha à volta dele para fixar na memória do ouvinte aquilo que ele queria ensinar. Então eu estou sendo uma cristã imitadora de Cristo e fazendo a mesma coisa. Por isso que eu estou caracterizada para fixar na mente de vocês, no coração de vocês, a palavra que Deus tem para ensinar essa manhã. Eu não estou aqui para pregar, gente. Eu estou aqui para contar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E, bom, os papéis estão aqui. Mas eu tenho aprendido que muitas vezes ele faz do jeito que ele quer, então que ele faça do jeito que ele quer. O tema, quando me passaram, não me passaram um tema, tá, gente? Eu vou tirar isso aqui porque ele está dançando um pouquinho na minha cabeça. Como disse o pastor Edilson, não sou cearense, né, pastor? O capacete fica muito grande na minha cabeça. O tema foi livre. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer? E ele virou e falou assim. Aí uma pessoa me ligou, a gente conversou, enquanto a gente conversava, na hora que eu desliguei o telefone, Deus virou e falou assim, ela está em obra, mas você também.
Por isso que eu estou com roupa de obra. Porque eu estou em obra. Eu não vou falar o que você tem que fazer. Eu não vou falar o que você tem que deixar de fazer. Eu vou falar para vocês que para eu subir aqui, Deus teve que tratar comigo. Nesse período todo que eu estava preparando a palavra. Uma coisa que eu tenho aprendido, esse último ano tem sido um ano de muito, mas muito aprendizado. Tem sido um ano onde, sabe aquelas palavras que a gente conhece de cor? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou, estarei contigo todos os dias, jamais te abandonarei. A gente fala todos eles, né? A gente conhece de cor. E a minha pergunta é, e quando a gente está sozinha em casa, se sentindo abandonada? E aí você tem que falar, não sou, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não sou, porque Deus prometeu que Ele estaria comigo. E mesmo que a mãe que amamenta abandonasse o seu filho, eu não te abandonaria. E vocês que estão aqui vão ser uns privilegiados de escutar um testemunho. Quem estava aqui no culto de Hanukkah? Ok. Quem lembra que eu estava sentada no canto e o pastor Luiz me mandou subir? Então, quando ele chamou para as pessoas estarem entre famílias, eu virei e falei para ele assim, então, Deus, a minha família não está mais aqui. O Senhor recolheu. E agora, o que eu faço? Aí eu parei e falei, não, para. Não, a minha família é o Senhor. E o Senhor está aqui. E eu estava sentada, gente, numa cadeira tipo 00. Eu chamo de 00 aquela, que é no fundo, do lado do corredor. Fácil de sair correndo, né? E, de repente, eu estou ali conversando com o pai. Todo mundo junto com as suas famílias. E eu só sinto um abraço vindo por trás. E não era um abraço de pessoa. Era o próprio Deus me abraçando. Então, isso que eu vou conversar com vocês hoje vão ser experiências de vida e também conserto. Por que não? Porque obra, todos nós passamos por obra. Nós passamos por obra na cidade. Quem faz obra em casa sabe a bagunça que é. Haja pó, haja sujeira, haja bagunça. E nós passamos por obra na nossa casa física, porque na hora que a gente vai cuidar do nosso corpo, que a gente vai ter que fazer exercício físico, a se alimentar corretamente, a gente está cuidando do corpo. E aqui vocês estão vindo para cuidar do espírito, recebendo a palavra, sendo edificados na palavra, ouvindo e sendo alimentados na palavra. E tem, agora com essa equipe de saúde, a gente tem a turma que cuida também das nossas emoções. E isso eu estou falando porque tem um texto, 1 Tessalonicenses 5, eu ainda não cheguei na mensagem, tá, gente? Vocês fiquem sentadinhos hoje, porque hoje eu vou dar o tempo do Espírito. Ele fala assim, 1 Tessalonicenses 5, 23, que o próprio Deus de paz faça vocês inteiramente puros. Numa outra versão, inteiros. Numa outra versão, santos. E que o Espírito
O espírito é o que vocês estão fazendo aqui, cuidando do espírito de vocês. A alma, quem vai tratar da alma de vocês são os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Eles cuidam disso, gente. Não tenham medo deles, não. Quando a gente está tratando da alma, não é porque a gente é louco, não. É porque a gente se ama e a gente está cuidando da nossa alma. Cadê? E o corpo de vocês sejam conservados fortes. Você só tem força, quando você se alimenta. A turma aqui do puxa-ferro, que gosta de marombar, ficar fortão, você começa lá na academia puxando peso-pena, até você chegar naqueles halteres bem pesadões. Mas para fortificar, você tem que exercitar o corpo. Mas ele fala de ficar forte. Forte no corpo, forte na alma, forte no espírito. Irrepreensíveis, quer dizer, ninguém vai chegar para você e falar, cara, você está errado. Por quê? Porque você vai estar irrepreensível até aquele dia, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Então, é a obra. Por isso que eu estou aqui, gente. Roupa de quem trabalha na obra de Deus, mas na obra do meu ser. Para o meu ser estar irrepreensível quando Jesus voltar. Deus que os chamou para se tornarem seus filhos, fará tudo isso por vocês, tal como Ele prometeu. Ele que vai fazer. Amém, pessoal? Essa é só a introdução. Agora a gente vai chegar na mensagem. Em obras. Aí eu comecei, tá bom, Deus, em obras, legal, bom, joia. E aí? O que o Senhor quer? Aonde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer falar com essas pessoas? Porque não sou eu que estou falando com vocês, gente. É o que Deus quer falar para vocês. Deus quer ensinar alguma coisa para vocês. Então, se não veio alguém que durante o que eu estiver falando, que tinha que estar aqui, esquece. Quem está aqui é você. Então, Deus está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Essa palavra é para você. Agora você vai fazer o seguinte, você vai olhar para dentro de você, vai fazer assim. E vai dizer, é para você, tá bom? Entendeu? E fala o seu nome. Vai lá, pessoal. Olha para você, fala para dentro de você e fala o seu nome. Cristina, é para você essa palavra. Tá claro? Para você. Amém? Pessoal, vocês fizeram os slides para mim? Conseguiram? Legal. Então, vamos lá. Como eu sou didática, eu vou pedir para talvez diminuir um pouquinho a luz aqui. Se conseguir, se puder, não sei como que está aí, gente. Vê o que vocês podem fazer. Eu quero dar um recado antes de eu ler o texto. E o meu recado é o seguinte. Muito legal o celular. Fantástico, Bíblia, aplicativo de Bíblia. Fantástico. Eu sou uma que uso e uso muito. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vai chegar um momento que se você só tiver essa Bíblia de aplicativo, você não vai ter nada. Você não vai ter nada. Então, eu não vim hoje com nada de eletrônico. Eu vim no método antigo. Papel e Bíblia de papel. Sabe por quê? Porque vai chegar um tempo que se você não tiver uma Bíblia de papel e se você não tiver memorizado, você não vai aguentar o que vem pela frente. Ok? Aquele filminho está aí com vocês, gente? Um filminho que eu pedi?
Passa o filminho primeiro. Não veio? Veio ou não veio? Não, então deixa o filminho, volta. Achei que tivesse vindo o filminho. Então põe só o texto. O nosso texto base que Deus mandou usar foi de Efésios 4. E como vocês já me conhecem, a gente vai lendo, mas eu não vou ler sozinha. Por isso que eu pedi para projetar. Eu quero que vocês leiam junto comigo. Então, vamos lá? 4:11. Está na tela? Vamos lá, gente. Eu quero que vocês estejam lendo. Vamos lá. Precisa explicar? Não, né? Esse versículo está super claro. Cada um tem um dom. Foi dado por Deus. Se eu chegar aqui e falar para vocês assim, eu sou não vou falar qual a função ou qual o título. Gente, nada disso é meu. Nem ser pastora é meu. Não é meu. É dom de Deus. Ele me emprestou. Não é meu. Vamos lá, 12. Então, vamos lá. Por que é que Ele nos dá esses talentos especiais para fazermos melhor determinadas coisas? É que o povo de Deus estará mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para Ele. Quer dizer, desculpa, gente, não é para vocês. Ai, eu tenho dom de curas. É mesmo? Que legal! Não é seu. Eu tenho o dom da profecia, vou profetizar. Trouxa, não é seu, é de Deus. E você só vai profetizar o que Ele quiser. Porque senão você vai fazer profetada, como um monte de gente está fazendo aí. Vou pastorear, sou pastor, olha que legal. Então, mal sabem vocês que Jesus também era pastor e tomou coice, chifrada e dentada de ovelha. Olha que lindo! Também não é meu. Eu sou exemplo de Jesus. Vai acontecer tudo isso. Não é meu. E se eu levar para o meu pessoal, eu não faço a obra. Porque o dom é dele. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. É tudo dele. É tudo para ele. É tudo para o reino dele. Para quê? Edificar a igreja, o corpo de Cristo. Elevando a uma condição de vigor e maturidade. Pastor Edilson, vem aqui um pouquinho. Traz aquelas pessoas que eu pedi também, por favor.
pastor Edilson. Aí fica você aqui e ele ali na ponta. Isso. O Miguel, quando ele nasceu, ele sabia andar? Não! O que ele fazia, gente? O que você fazia? Você lembra que você fazia? Você só chorava? É, sério. Você estava com fome, você chorava. Estava com frio, você chorava. E aí, gente, o que a mãe dele tinha que fazer? Ou o pai, ou quem estivesse por perto? Tinha que socorrer? Tinha que acudir? Sério? Vocês têm certeza disso? Ele não podia pular corda com 1 mês de vida? Não? Não! Ele era um bebê, como a gente também muitas vezes é bebê espiritual. Que interessante. Então a gente tem que carregar, tem que ajudar, tem que cuidar do bebê espiritual. E muitas vezes a gente é bebê espiritual, e aí a gente começa a literalmente, sai pra lá, não quero saber de você, não quero. E fica reagindo desse jeito, achando que sabe tudo. Bebê, como ele, quando ele foi bebê, se alguém não alimentasse ele morria de inanição. Inanição é sem comida. Aí, os bebês crescem, vão crescendo, vão ficando mais adultos, vão aprendendo a andar, tomar suas próprias decisões, fazer as suas próprias escolhas. Só que adolescente dá cabeçada? Dá? É mesmo? Muita? Muita. Por quê? Não tem maturidade. Adolescente não tem maturidade, mas ele pode fazer as escolhas dele. Pode. E ele faz as escolhas dele? Faz as escolhas erradas. Ups! Faz as escolhas erradas. Porque também não tem maturidade. Aí, cresce mais um pouco, fica adulto, experiente. Deu cabeçada na vida? Muitas. Doeu? Com certeza. Mas fez com que crescesse e amadurecesse? Sim, aprendi com os erros. Aprendeu com os erros. Mas teve alguma pessoa que te dirigiu, te orientou, te ajudou? Mentor, Cristo. Mentor, pessoas e Cristo. Gente, obrigada. É isso que Deus quer da gente. Deus quer nos levar à maturidade. Quando o Nassim morreu, na primeira semana eu cheguei para Deus e falei assim: não gosto da sua soberania. Ela é real, eu continuo te amando. Mas a tua soberania, aquilo que o Senhor escolheu, determinou antes da fundação do mundo, é muito doída. Dói demais. Arranca o pedaço da gente. Pois é, gente. Mas se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não podia estar aqui falando o que eu vou ensinar para vocês. Porque, como o pastor Edilson falou, maturidade não vem com a gente deitado na rede. Maturidade vem com a gente tomando na cabeça por causa das nossas decisões erradas. E como eu aprendi com um pastor há anos atrás, eu tenho 2 formas de aprender na vida. A primeira é dando cabeçada. E a segunda é ouvindo mentores, que nem o pastor Edilson falou. E já faz um tempo que eu decidi que eu não vou tomar cabeçada. Eu tenho escutado mentores. Eu tenho aprendido um bom conselho de Provérbios, que na multidão de conselheiros há bom êxito. Vamos lá, 13. Então
elevando a cada um de nós a uma condição de vigor e maturidade até que quer dizer, até que todos. Quer dizer que inclui as crianças? Então são todos. Eu acho muito legal, sabe por quê? Porque o significado de todos em grego, vocês sabem o que significa? Todos, que legal, vocês são super inteligentes. Todos significa todos. Não é o máximo? Então, ninguém está excluído. Todos são todos. Cheguemos ao amadurecimento. Quem já pegou uma banana verde e comeu? Levanta a mão. Eu não sei vocês, mas no dia que eu comi, a minha boca fez assim, ó. É ou não é? Como que a banana fica gostosa, gente? Madura. Sabe como que a gente vai ficar bom para Deus? Quando a gente estiver maduro. Maturidade, gente. Maturidade é como vocês estão estudando, ouviram, e tem sido falado, alinhando na palavra, alinhando na palavra. Estava escutando, pregando, estudando, lendo a palavra. Alimento espiritual, né, gente? Para você ficar forte, como disse outro texto. Crescendo a ponto de que Cristo ocupe completamente o nosso ser. Eu vou repetir. E se isso é o que você quer, enquanto eu repito, você vai orar. Está lá na tela? Se você quiser ler, também leia. Se essa for a tua oração, porque essa tem sido a minha oração. Senhor, que eu chegue ao ponto de que Cristo ocupe completamente todo o meu ser. Eu vou falar para vocês que não é fácil. Não é fácil. Nunca vou esquecer, no primeiro dia de internação do Nassim, eu conversando com o Senhor. E o Senhor falou assim para mim: filha, nem ele, nem você importam. Importa o meu reino. O meu reino. E eu falei, ok, Senhor. Amém. Não vai ser fácil. Não foi, gente. Não foi fácil para mim, também não foi fácil para muitos de vocês, que não só acompanharam, mas que também choraram, clamaram. E desculpa, quantos de vocês tiveram a oração de vocês frustrada? Porque vocês oraram para que ele sobrevivesse e saísse. E vocês foram frustrados. Então, desculpa, também fui frustrada, gente. E a minha pergunta para vocês é: Deus deixou de ser Deus porque ele me frustrou? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Se coopera. Cooperou para o bem dele, porque ele está muito melhor. Aliás, né? Que sacanagem, pô. Ficou no bem bom e a gente aqui no lascado, usando máscara, álcool gel, não sei mais o quê. Pô, não precisava, né? Mas tudo bem. Também está cooperando para o nosso bem. Sinal de que a gente ainda não está maduro, tá? Então, vamos lá que a gente tem que exercitar aqui para a gente ficar maduro. 14. Então, não seremos mais como crianças. Sempre mudando a nossa ideia a respeito daquilo que cremos,
Porque aquele que nos disse uma coisa diferente ou habilidade nos mentiu e fez que a mentira soasse como verdade. Quem já passou aquela cena com o filho, que você chega num supermercado, o seu filho quer alguma coisa, e você fala não, e ele faz assim... Quem nunca passou por isso, você tem um filho abençoado. Quantos de nós fazemos a mesma coisa quando Deus fala para a gente, não faça isso? Daqui a pouco eu vou falar qual é a lista do que Deus pede para a gente não fazer. E a gente está igual a criança mimada, tendo piti, chilique, milindre. Deus vai levar uma igreja madura. Se você não está na maturidade, continuando. Ele apagou minhas anotações. Tá bom, vamos embora. Ah, está aqui, achei. Filipenses 3, nesse versículo 14, não sejam como crianças, sempre mudando de ideia e tudo mais. Filipenses 3, de 13 a 15, diz o seguinte. Tem para pôr na tela, gente? Tá lá, então vamos acompanhar comigo. Vai, eu vou lendo e vocês acompanham. Em vez disso, volta. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar desta mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Não pode fazer isso, é pecado. Não pode fazer aquilo, é pecado. Não, tem que ser desse jeito. A palavra diz que cada um dará conta de si. A gente está discutindo, dando murro em ponta de faca. Por bobeira. Por bobeira. O foco é só um: Cristo. Ele é o fundamento. Ele é a rocha. Ele é o alicerce. Enquanto vocês estão discutindo se pode isso, se não pode isso, se deve isso, se não deve isso, o foco, que é Cristo, está se perdendo. 15 e 16. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo. Falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. Mentira, quem mente é filho do diabo, né? Diz a palavra, porque o pai da mentira é o diabo. Então, se você tem mentido, mentira branca, rosa, cor de abóbora, roxa, preta, amarela, estou nem aí. Se você mente, teu pai é o diabo. Então, reveja. Porque o texto fala que eu tenho que falar a verdade, tratar com a verdade, viver em verdade. E assim nos tornaremos cada vez mais, e de todas as maneiras, semelhantes a Cristo. O foco é sempre esse, gente. Ser semelhante a Cristo, que é o cabeça do seu corpo. Ele é o nosso cabeça, ele é o nosso cabeça. Se você segue a Cristo, Ele vai te conduzir aonde você precisa ir.
que é o cabeça do corpo, a igreja. Sob sua direção, o corpo inteiro se ajusta perfeitamente. Cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo saudável está em crescimento e cheio de amor. Vocês acham que porque eu estou aqui eu sou melhor que vocês? Se vocês pensam isso, eu tenho que dizer para vocês que vocês estão redondamente enganados. A palavra fala de corpo. Não dá para... Vamos pegar uma prática, né? Jesus fala tudo de prática. Quantos aqui ficaram surdos com a pandemia? Levanta a mão. Ah, vocês ficaram sim. Eu tenho certeza do que eu estou falando, eu sou a primeira. Sabe por quê? As pessoas falam com vocês e vocês falam assim, hã? Quê? Dá para repetir? Fazem ou não fazem? Quantos fazem isso? Levanta a mão. Ah, tá vendo como vocês ficaram surdos? Falei? Sabe por que vocês ficaram surdos? Porque a gente não ouve só com o ouvido. A gente faz um negócio chamado leitura labial. Então, a gente ouve com os nossos olhos também, por incrível que pareça. E quando a máscara veio e tampou a nossa boca, você ficou surdo ou não ficou? Você ficou muito surdo. Eu também fiquei muito surda, gente. Porque, primeiro, a máscara abafa o som da minha voz. Segundo, ela apaga toda a minha articulação verbal dos lábios. O que eu quero dizer com isso? Corpo, um ajuda o outro. Porque a gente não está enxergando o que as pessoas estão falando. A gente está tendo dificuldade de ouvir. Então, repara que no nosso corpo, o olho ajudava o ouvido. Vocês acham que as crianças não ajudam os adultos? Claro que ajudam. Vocês acham que o recém-convertido e até aquele que nem conhece Jesus pode te dar uma dica para você crescer? Gente, Deus não perde nenhuma oportunidade para edificar o corpo dele. É por isso que eu não sou melhor que você. Eu preciso de você. E a prova disso, gente, é que quando eu precisei ser carregada, tiveram pessoas que tinham a disposição de ir na minha casa me levar até o hospital, porque eu não tinha condições de dirigir. E as pessoas me levavam até o hospital. Eu fui acolhida nessa casa. Essa casa foi corpo na hora que eu não tinha perna. Me levavam, me carregavam, andavam comigo. Ai, mas, gente, vamos parar de espiritualizar tanto, né? Eu só precisava de pessoas para me levarem até o hospital e me trazerem de volta. Para estarem comigo. Foi feito isso. Isso é corpo. Isto é corpo. Para chegar na maturidade. Um corpo saudável. 17 e 18. Então, eu lhes digo isso, falando pelo Senhor. Não vivam mais como não salvos, pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam a mente contra Ele e não podem compreender seus caminhos.
eu estou tendo que me reinventar. E dentro da minha reinvenção, eu voltei a estudar. E o que eu estou estudando tem trabalhado muito uma questão da renovação da nossa mente. E tem sido interessante, porque o que eu estou estudando é científico, é uma ciência. E dentro dessa ciência, tem sido muito interessante ver que tudo que eu estou aprendendo está aqui na palavra. Está aqui na palavra. E uma das coisas que mais você vê no Velho Testamento, como no Novo Testamento, é guardar o coração, as emoções e guardar a minha mente. Renovar a mente, levar a mente cativa a Cristo, pensar em coisas boas, perfeitas, agradáveis. Olha lá, mais um testemunho. Por isso que eu falei para vocês que hoje eu ia deixar o Espírito fluir um pouco mais. O Nassim tinha falecido e Deus tinha falado para mim 30 dias. 30 dias. Tá bom, não entendi nada. Não preciso entender. Aí um dia eu liguei para uma amiga minha que eu estava mal. Ela vira para mim no telefone e fala assim: o seu luto vai ser igual ao luto do povo com relação a Moisés. Eu, hã? Quê? Quando Moisés morreu, o povo só chorou por Moisés 30 dias. Ok, Senhor. Não falei para ela. Eu, ok, Senhor. Entendi, 30 dias de luto. Aí, um pouquinho mais para frente, o Espírito Santo falou assim: luto bíblico. Luto bíblico? Não estou entendendo isso. Aí, conversando com uma outra amiga minha, virei para ela e falei assim: engraçado, o Espírito Santo falou para mim luto bíblico. Ela, 30 dias. Eu, tá bom, ok, entendi tudo, Deus. E conversando com um amigo meu que é judeu praticante, usa até equipazinho, tá, gente? Comentei com ele isso, ele virou e falou assim: Cris, os 30 dias é o seguinte, passou os 30 dias, você levanta, sacode a poeira, não significa que você não vai mais chorar. Significa que a vida segue, a vida continua, e você tem que continuar vivendo. Ai, Deus, como o Senhor é lindo! Sabe por quê? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Quando deu 30 dias, eu comecei meu curso. Sabe por quê? A vida segue. E se eu ficar olhando para trás, eu vou virar estátua de sal. Então, eu tenho que tratar a minha mente. Quando passou os 30 dias, as pessoas me ligavam e falavam assim: e aí, Cris, tudo bem? Eu, tudo bem, estou bem. Tem certeza que você está bem? Está bem mesmo? Aí eu percebi que as pessoas ficavam chocadas, né, do outro lado. Aí eu, tá difícil, tá duro. Um dia por vez. E aí eu comecei a perceber que eu fui murchando. Eu fui ficando deprimida. Eu comecei a ter depressão. E pós 30 dias, durante uns 10 dias, se você falasse bom dia para mim, eu fazia igual a Mafalda. Aí eu comecei o curso. Primeiro verso que veio dentro da aula. O que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a minha mente, cérebro, cabeça, cuca. E o mais legal de tudo, sabe o que é? Pura neurociência. Coitados. Eles acham que eles sabem tudo. Já estava na Bíblia, gente.
Há mais de 2000 anos atrás já estava escrito. E os caras hoje, a neurociência descobriu. Se eles tivessem tempo para ler a Bíblia, eles já tinham descoberto isso há 2000 anos atrás. Então, voltamos de novo, falando para vocês. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia para vocês serem maduros. Salmo 139, 23 e 24, fala o seguinte. Por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes. Põe os meus pensamentos e emoções à prova. Toma conhecimento de tudo. Descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. O salmista está falando assim: me põe à prova, Deus. Sabe o que eu falei para Deus no primeiro dia que ele falou que o que importava era o reino? Falei, tá bom, Deus, bora lá. O que importa é o reino, bora lá. O Senhor vai estar comigo. Pouco importa o que vai acontecer. O Senhor estará comigo. E nesse trajeto todo, quantas vezes que eu caí chorando e falava, Deus, dói, 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 dói. Mas o propósito final é o teu reino, é o Senhor. Respirava fundo. Bora lá, Senhor. Vamos lá que o Senhor é comigo. Romanos 12, 2 fala: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um de vocês, uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo que faz e pensa. Vou voltar aqui, parar de novo. Quando você está sozinho em casa e você começa a pensar. Quem aqui só pensa coisa ruim? Levanta a mão. Nossa, vocês são tudo santo? Meu Deus, vocês não pensam coisa ruim, não? Vocês não pensam que desgraça, vocês não pensam em morrer, vocês não pensam que possa estar acontecendo tal coisa ruim comigo, ou então, tipo assim, filho não chegou no horário, você não pensou que ia acontecer alguma coisa com ele? Vocês não pensam isso? Ah, tá bom, então vocês são normais, glória a Deus, Jesus, eu estava achando que só eu que tinha problema. Pois é, né, gente? A nossa mente o tempo inteiro para a gente, porque a gente não enche ela com a palavra de Deus. Vocês sabem por que eu estou em pé aqui hoje? Por causa da palavra de Deus que eu tinha memorizado. Não dá, gente. Desculpa. Não dá para vocês virem para a igreja e só eu ficar dando papinha, o pastor Edilson, o pastor Tiago, o pastor Elisângela, ficar amassando papinha e ficar dando papinha na boca de vocês. Jesus não vai casar com criança porque ele não vai casar com criança, ele só vai casar com mulher, com adulto. Então, se você está comendo papinha porque você não consegue sentar, ler, estudar a Bíblia, não vou nem dizer nada, vou ficar quieta. Para bom entendedor, minha palavra basta. Efésios 4, 19. Então, ele fala, porque os incrédulos fecharam a mente contra Deus e não podem compreender seus caminhos. Mente fechada. Tem outro texto de 2 Coríntios 4, 3 e 4, que diz o seguinte: se para alguém a boa nova, o evangelho que pregamos está oculto, o evangelho, as boas novas, está oculto aquele que vai a caminho da morte eterna. Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego
incapaz de ver a glória do Evangelho que está brilhando sobre ele, ou de compreender a mensagem maravilhosa que pregamos acerca da glória de Cristo, que é Deus. Sabe aquele parente teu que você fica igual a goteira? Provérbios fala da mulher rixosa, que é igual uma goteira, fica pingando. Aliás, para quem não sabe, vou ensinar uma tortura. Que horror. Sabe uma tortura chinesa qual que é? Amarra a pessoa, deixa ela contida, né? Abre a torneira e deixa a torneira pingando assim. Tec. 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 Quem já teve uma torneira pingando em casa, um chuveiro, que não viu a hora de chegar lá e fechar aquilo que, pelo amor de Deus, está te irritando? Então, gente, é isso que acontece muitas vezes com a gente, quando a gente fica querendo enfiar a goela abaixo um evangelho para uma pessoa que está cega, porque Satanás cegou ela. Ora primeiro para que a mente dessa pessoa seja aberta. Vai ser mais saudável para ela e para você. 19. Não se preocupem mais com o que está certo ou errado. E se entregam, essas pessoas incrédulas, não se preocupam mais com o que está certo ou errado. Eles se entregam às práticas impuras. Eles não se detêm diante de nada. São guiados pelas suas mentes malvadas. A mente maquina o mal quando ela não está alinhada com a mente de Cristo. E a sua imoralidade desenfreada. Estudando, estou há praticamente 1 ano estudando, e uma das coisas que a gente mais tem visto, mais tem ouvido, é o crescimento de imoralidade. Não vou falar sobre isso hoje. Quem tem ouvidos, ouça, é o que a palavra diz. 20. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensina a vocês. Sugiro a vocês, quando chegarem em casa, lerem, meditarem nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão do Monte. Esses capítulos, eles nos ensinam o que um discípulo de Jesus deve fazer. E uma das coisas mais lindas é que tem lá escrito: aqueles que choram serão consolados. Olha eu aqui, ó, gente. Chorei. Estou e sou consolada. Gente, está escrito na palavra. Agora, eu posso ouvir a palavra. Está escrito. E eu posso ouvir a palavra e falar assim: isso é verdade. Isso vai acontecer na minha vida. Eu vou ser consolada. O choro pode durar a noite, mas eu vou ter alegria. A alegria vai vir pela manhã, sim. E declarar essa palavra, que é real, é verdadeira. E ela funciona. Mas para quem crê. Porque se você não crê, lamento, não posso fazer nada por você. 21. Se vocês ouviram a sua voz e aprenderam dele as verdades relacionadas com ele, então desfaçam-se desta velha natureza má, o velho eu, que era parceiro dos seus maus caminhos, completamente apodrecido e cheio de imoralidade e engano. A gente tem que renovar a mente para que a gente consiga se desfazer do velho homem. Eu gosto muito de um
um provérbio que fala que ferro afia ferro. Sim, Pablo? Ferro afia ferro? Deixa bem afiadinho o outro? Deixa bem afiadinho. Só que desculpa, gente. Espuma, almofadinha, não vai afiar ferro. A pessoa que vai vir na minha vida é uma pessoa tão dura e tão difícil quanto eu. Mas ela vai me afiar. Sabe para quê? Para eu ficar afiada. E afiada, sabe para quê, gente? Não para machucar o outro. Mas para na hora que eu precisar e ver que está crescendo um câncer na pessoa, eu poder ir lá com uma palavra doce, cortar fora o câncer da vida da pessoa. O Espírito Santo hoje está que está. Sabe uma coisa que hoje de manhã, quando eu estava orando, o Senhor falou muito, muito forte ao meu coração. Todos nós, talvez a grande maioria, tivemos pais que eram duros, que chegavam e falavam assim: você faz do jeito que eu estou mandando. E a gente cresceu com isso. Só que quando a gente é criança, o pai e a mãe são o reflexo de Deus para a criança. Se esse pai e essa mãe foram duros, essa criança vai olhar para um Deus duro. Um Deus que está assim, ó, na esquina, esperando para ver. Quando ele errar, eu vou pegar ele de jeito e vou dar um castigo para ele. Esse não é Deus. Esse não é Deus. Deus é aquele que vai chegar igual ao pai do filho pródigo. O pai. Vem, filho, corre, 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 corre. Eu estou aqui para te abraçar. E o filho fala: pequei, pai, pequei. Traz o anel. Mata o cordeiro. Mata lá, vamos fazer uma festa. O meu filho, que estava perdido, voltou. Gente. Quando eu comecei a estudar essa palavra, eu falava para Deus: Deus, essa palavra é dura, é difícil. Mas eu não quero dar tijolada em ninguém. Porque o Senhor não faz isso. O Senhor abraça, o Senhor acolhe. E depois o Senhor vira e fala assim: vai e não peca mais, tá bom? Vai e não peca mais. Escolher pecar ou deixar de pecar é responsabilidade sua. E você vai dar conta dos teus atos. Efésios 4, 22. Então desfaçam-se dessa velha natureza má, o velho eu, que era parceiro dos seus maus caminhos, completamente apodrecido, cheio de imoralidade e enganos. Gálatas 5, do versículo 19 ao 21, diz o seguinte: enquanto eu estiver lendo, se você se identificar com alguma coisa nessa relação, aproveita essa oportunidade e já pede perdão a Deus. Porque tiveram coisas aqui que o Espírito Santo chegou com aquela voz doce, suave, e falou assim:
Ai, filha, você está errando nisso. Vamos corrigir? Vamos acertar? E eu tenho dito para ele, sim, eu quero acertar. E o texto diz assim: entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados. Na outra versão, produzirão obras da carne: pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, isso é, incentivo às atividades dos demônios, ódio, ira, ciúmes e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas, críticas, sentimentos de que todo mundo está errado, mesmo aqueles que são do seu próprio grupinho. Haverá falsa doutrina, inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já fiz antes, que todo aquele que levar este tipo de vida não herdará o reino de Deus. Eu vou repetir, porque se você praticar a Bíblia fala que você não vai herdar o reino de Deus. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. É a própria palavra. Pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, ódio, ira, ciúmes, ira. Gente, ira 2 vezes. Eu já volto aqui daqui a pouco. Esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Queixas e críticas. Ninguém critica, gente, nem eu. O sentimento de todo mundo está errado, que todo mundo está errado, menos eu. Até aqueles que fazem parte da minha panelinha, do meu grupinho, como você quiser chamar. Haverá falsa doutrina. Inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda espécie de coisas. Aqueles que levam esse tipo de vida não herdarão o reino de Deus. Conversando com uma pessoa, a questão da ira me chamou muita atenção. Quem dirige? Levanta a mão. Não é legal quando aquele cara vem e te fecha, ou aquele motoqueiro passa e leva teu espelho? Você fica assim, a paz do Senhor, irmão. Não, vocês não fazem isso. Vocês fazem aquela outra... É assim? Então, né? Aí, essa pessoa virou para mim e falou assim, quando a gente se ira, a gente perde o fruto do Espírito. Eu, hã? É, o domínio próprio. Eu, Gente, eu tô mal. Porque tem hora que eu me iro. Vou pegar um outro exemplo. Quem aqui dirige moto? Levanta a mão. Quem aqui é motofrete, motoboy, moto alguma coisa? O nível de paciência de vocês é tolerância 1.000.000 ou tolerância menos 1.000.000 no trânsito? Porque outro dia eu vi 2 motoqueiros que só faltaram se pegar porque um estava um pouquinho mais lento e o outro tinha que passar. Paciência, fruto do Espírito. Eu devia estar numa obra da carne aqui. Bom, deixa para lá.
23 de Efésios 4, 23. Agora, as suas atitudes e os seus pensamentos, tudo deve estar constantemente mudado para melhor. O que é bom, perfeito, agradável. 25. Deixem de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois somos membros uns dos outros. E quando mentimos uns aos outros, estamos fazendo mal a nós mesmos. Você já teve que mentir? Gente, desculpa, não vem falar para mim que você nunca mentiu na vida, porque isso é uma mentira. Mas então, vamos lá. Gente, é básico. Todo mundo já mentiu. E às vezes, quando você menos espera, você mente. E vocês já perceberam que quando vocês mentem, o corpo de vocês muda? As sensações corpóreas de vocês mudam? E você começa a ter ansiedade. Sabe por quê? Porque mentira tem perna curta e você pode ser pego na mentira em qualquer momento. Então você começa a ter ansiedade. Ai, se descobrirem? Ai, o que vai acontecer? Gente, é bem isso. Exatamente isso. Então a gente não pode mentir, porque a mentira, ela faz mal para mim. Aí 26 ele fala o seguinte: quando estiverem irados, não pequem, alimentando o seu próprio rancor. Não deixem que o sol se ponha sobre a vossa ira. É a outra tradução. A minha é que o sol se ponha com vocês ainda irados. Resolvam isso logo. 27, porquanto vocês estão irados, quando vocês estão irados, vocês oferecem um fortíssimo ponto de apoio para o diabo. Escutando uma pessoa, a pessoa chegou para mim, cristã, serva do Senhor, lia a Bíblia e falou: engraçado, quando eu ficava irada, ódio de uma situação, eu ficava como se estivesse endemoniada. Fortíssimo ponto de apoio ao diabo. Tem várias coisas que podem nos irar. Várias coisas. E se você está irando em uma parte, como a gente gosta de falar, aquilo é uma brecha na sua vida para o diabo entrar. Não se põe o sol sobre a vossa ira. 28, se alguém anda roubando, deve parar com isso e começar a utilizar suas mãos para fazer trabalho honesto, a fim de poder dar aos outros que sejam necessitados. A Bíblia vai falar muito a respeito de trabalho. E o livro de Provérbios é um livro muito lindo, que ele fala várias questões de trabalho. 29. Evitem a boca suja. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem você estiver falando, e o que resulte em bênção para eles. Outro texto, outra questão que Deus fala, ensina, bate na tecla. Sabe aquela coisa de encucar, que está lá em Deuteronômio, para você encucar a palavra na cabeça do seu filho? É Deus com a gente. Você abre a Bíblia, se você for olhar, quantos textos falam de boca, de língua, de dar um sermão, ou um estudo bíblico. Mas o livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 1 ao 5,
e eu acho que eu vou ler menos, porque senão vai ficar extenso. Em todo o trabalho dedicado, aproveito. Meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Isso é Provérbios 14, 23. Tiago fala, queridos irmãos, não sejam muito impacientes para falar aos outros a respeito das faltas deles. Não são vocês, sou eu, tá? Quando eu via as pessoas erradas antigamente, eu chegava e falava assim, você fez isso, você fez aquilo. Esqueci de um detalhe. Enquanto eu fazia assim, tinham 3 falando, você é 3 vezes pior. Tem que mudar, né? Pois todos nós cometemos muitos erros. E quando nós, os mestres, estou aqui como mestre agora, né? Então, é na minha orelha que vem. Que deveríamos ter melhor conhecimento, fazemos o mal, nosso castigo é maior do que seria para os outros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo o mais. Se você consegue fechar a boca, você vai ter domínio de todas as outras coisas na sua vida e quem fala é a palavra, não sou eu. Podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos por meio de um pequeno freio em sua boca. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos estejam fortes. Provérbios 16, 24 diz, as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e revigora a saúde e a alegria de viver. Suas palavras têm sido doces, boas, úteis àqueles com quem você tem falado e tem resultado em bênção para a vida deles? Não façam o Espírito Santo se entristecer-se pelo modo que vocês vivem. Lembrem-se que Ele é quem garante que vocês estarão presentes naquele dia, quando a salvação do pecado se completar. Fazendo um aconselhamento há um tempo atrás, as pessoas estavam contando uma circunstância, e a minha pergunta foi, você acha que essa pessoa não vai cometer de novo esse erro? Ou vice-versa? E as pessoas ficaram assim para mim. E eu olhei para eles e falei assim, só tem uma coisa que impede uma pessoa de pecar. Só uma. Chama-se temor a Deus. Se eu não entristecer o Espírito Santo, se eu não quiser entristecê-lo, eu não vou pecar. Agora, se eu não estiver nem aí, nem para Deus, nem para o Espírito Santo, bora para abraço, gente. Bora pecar. Sabe por quê? Porque pecar é obra da carne, é a nossa natureza humana caída. É o nosso eu caído. Mas se eu sou nova criatura em Cristo, e a gente gosta de falar, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Se fez novo, por que você peca? Se foi feito o novo, por que você peca? Sinal de que você não deixou a natureza pecaminosa para trás. E aí você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Lembre-se que é Ele
quem garante que vocês estarão presentes naquele dia quando a salvação do pecado se completar. Deixem de ser mesquinhos, irados, mal-humorados. Vocês vão mentir para mim? Quem aqui é mal-humorado quando acorda de manhã? Não, de manhã não, gente, mas à noite. Putz, deu horário de dormir, eu não fui dormir. Ai, que mau humor. Tem que me controlar, não pode ser mal-humorado, gente. Não sou eu que estou falando, o que eu acho mais lindo, sabe o que é, gente? Não sou eu que estou falando. Está escrito. Acho tão legal. Sabe por que é gostoso ensinar a palavra de Deus? Porque não sou eu que estou falando, não sou eu que estou ensinando, é o que está escrito. E está escrito. Vocês querem aceitar, aceitem. Não querem aceitar, não aceitem. O problema é de vocês. É tão lindo isso. Então, não sejam mesquinhos, irritados, mal-humorados. As contendas, as palavras ásperas e a antipatia. Gente, antipatia pelos outros não devem tomar lugar na vida de vocês. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, tal como Deus os perdoou, por vocês pertencerem a Cristo. Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, no versículo 14 e 15, ele diz o seguinte: pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus quer que a gente seja maduro. Deus quer que a gente seja um corpo que ajude um ao outro. Eu não posso andar. E se eu não tivesse o corpo me ajudando no ano de 2021, eu não tinha condições de andar. O corpo foi muito importante na minha vida. E não foi um corpo que veio com lição espiritual para mim. Foi um corpo que acolheu. Acolheu quando eu podia ligar, chorava, e a outra pessoa chorava junto comigo no telefone. Lá atrás eu falei, gente, liguem. Ai, desculpa, não liguei porque eu não sabia o que falar. Gente, quando você liga, você fala alô. Tão simples, fala, alô, tudo bem? É a primeira coisa que você fala quando você faz uma ligação, entendeu? Você não liga e fala outra coisa. Eu começo uma conversa básica. A palavra fala, chora com os que choram, se alegre com os que se alegram. Isso é edificar o corpo para levar ele para a maturidade. O quanto nós estamos fazendo isso, gente? O quanto a gente está trabalhando isso? Eu estou em obra. Porque tudo isso que eu falei para vocês, eu estou sendo trabalhada. Tudo isso que eu falei para vocês, eu estou sendo tratada. Eu estou sendo curada. Eu não sou melhor. Eu não sou melhor que nenhum de vocês. O fato de eu estar aqui em cima não me faz em nada diferente de vocês. Me faz igualzinha a vocês. Com uma única diferença.
o fato de eu estar aqui em cima. Se eu sair fora do que está aqui, é Deus quem vai ter um tete-a-tete comigo. Porque se eu estiver sendo pedra de tropeço na vida de vocês, porque eu não estou ensinando a palavra de forma correta, Jesus falou que melhor seria eu colocar uma pedra no meu pescoço e me lançar ao mar. Ele não poupa ninguém. E Ele também não me poupou. Dói passar pelo aprendizado? Pastor Edilson disse que dói. Mas ele, por causa de todo aprendizado que ele passou, ele, como um profissional, tem tido êxito. Mas dá cabeçada, né, pastor? Ainda dá, né? Ainda dá, gente. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai dar cabeçada. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai dar cabeçada. Quem começou a boa obra em nós, em cada um de nós, é Ele quem vai dar a conta, para que eu e você, a gente possa verdadeiramente estar chegando à estatura, ao nível de maturidade, para poder sermos arrebatados. Baixa a sua cabeça, fecha o seu olho. Eu vou dar um minuto para você estar orando no seu lugar. Se dentro dessa palavra teve alguma coisa que você tem que pedir perdão a Deus, pede perdão a Deus. Pessoal do louvor, eu quero que vocês também tenham esse tempo de oração. Se dentro dessa palavra tem alguma coisa que você queira que Deus faça na sua vida, para você ainda ser melhor para Deus, faz, pede. Eu vou falar para vocês, mesmo que doa, vale muito a pena. Gente, como vale a pena. Mesmo que doa, vale a pena. Sabe por quê? Porque Deus é sempre bom. Ele é bom o tempo todo. Não importa o quanto vai doer na tua vida. Não importa se vai ser difícil. O que importa é que você vai ser melhor. Senhor, nós estamos em obra. Jesus foi o único perfeito. Só Jesus foi perfeito. Todos nós temos defeitos, todos nós erramos, todos nós pecamos. Pecamos contra o Senhor. E quando pecamos contra o Senhor, muitas vezes pecamos contra o nosso próximo. Pai, eu quero colocar cada um de nós que está aqui nesse lugar, nesse momento, que está ouvindo esta palavra nesse momento, declarar, Senhor Deus, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Que o Senhor possa usar as nossas vidas, que o Senhor possa usar a minha vida, como o Senhor quiser, como o Senhor desejar, para que o teu reino venha e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é nos céus. Para que o Senhor seja glorificado.
para que as pessoas possam ver Cristo na e através das nossas vidas. Que essa chuva que está caindo possa regar a semente que foi lançada hoje. E que essa semente, Senhor Deus, possa multiplicar a 100, 60 e 30. Não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas para a tua honra, para a tua glória e para a exaltação do teu santo e bendito nome. Porque só o Senhor é o Rei da Glória e só o Senhor é o dono desta obra. A obra é tua. A obra é tua. E o Senhor é aquele que vai levar a bom termo a tua obra, até que ela chegue à maturidade